Sabe quando você vai num restaurante, tem uma carne de panela e tem aquele caldo de carne reduzido que você fala, me dá um potinho só disso? Então, não é exatamente como a gente faz em restaurante, mas eu vou ensinar como você fazer de uma forma simples em casa e usando uma carne que é barata. A gente tá usando aqui carne de músculo, que eu só piquei um pouco mais, coloquei aqui, põe a temperatura máxima do seu forno durante 1h30, é pra ficar desse jeito, ó. Forma até com a gordura, ó, parece uma pururuca. Ela tipo quase queima, tá? Por quê? Quando a gente acentua dessa forma, os sabores estão aqui e a gente vai trazer isso pro caldo. Como o caldo de legumes base, vai salsão picado, cenoura, cebola, vinho tinto, ou você pode usar qualquer vinho que você tiver na sua casa, o extrato de tomate que a gente fez, e a gente vai começar o nosso caldo. Então eu vou colocar azeite. A gente vai agora grelhar esses legumes bem. A gente quer ficar com eles bem marcadinhos. Ó, então eles ficam com o mesmo aspecto da carne, os legumes. Eles quase ficam queimados, mas eles estão tostados. Mas todos os sabores estão aqui. É nesse momento que eu vou pegar a carne e vou colocar. Vocês não imaginam o cheirinho que já tá aqui e nem carne tem. Esse é o outro jeito, sem a carne e colocar água e deixar reduzir, que eu expliquei de fazer o caldo de legumes, que é com eles tostados e deixaria reduzir 1/3. Ele fica um caldo de legumes com um gostinho tostado, com outro sabor. Para quem não come carne, é uma sugestão de ir variando os sabores de base. A gente já vai misturar bem, né, o músculo com os legumes. Só que aqui, no fundinho da panela, tem um monte de sabor que a gente não quer perder. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai colocar o vinho, porque a parte ácida, ela faz com que essa parte da panela descole. Você já experimentou colocar limão ou vinagre numa panela de assado que solta todo aquele assado? Então, isso faz a mesma coisa, o sabor não fica com a panela, o sabor fica com a gente no caldo. E com a carne vai dar aquela cor que a gente quer, que é mais escura. Agora a gente vai deixar só reduzir um pouco, né? Vai deixar evaporar esse álcool. Então não tem medo de dar esse caldo de legumes para criança, tá? Porque o álcool evapora e se transforma em açúcares. Então não tem problema. Então a gente já fez esse processo. Agora a gente já pode colocar o nosso extrato. Como o extrato rende pouco, eu vou usar só um pouquinho, já vou guardar. A gente vai misturar tudo isso. Olha a cor que já tá ficando. Tá vendo, ó, o fundinho como tá da panela? Vocês perceberam que eu não coloquei sal na carne, tá? Lembra que as bases são neutras. Sal e pimenta na finalização. Porque a gente não quer salgar depois uma carne, porque você vai usar o caldo que tava salgado. E agora, a gente vai fazer render isso. A gente vai colocar água. A gente deixando no fogo alto, né? E aí, isso aqui vai, quando reduzir 1/3, a gente vai coar e vai estar pronto o nosso caldo de carne. E eu gosto de colocar também umas folhinhas de louro, pra dar sabor ainda. Pode colocar também naquela parte que tá misturando tudo, já colocar o louro, ou agora. E a gente vai deixar reduzir. Dizem que você conhece um chefe de cozinha, um cozinheiro, pelo quão bom caldos ele faz, né? Porque é uma evolução assim na cozinha. Cozinha caseira sua agora vai ter caldos feitos. Então vai ter aquele sabor de chefe na sua casa. Vamos deixar sempre os caldos destampados para fazer essa redução. Minha sugestão é a gente filtrar ele quando ele ainda tá ralo. Eu vou mostrar a consistência para vocês. Então agora eu vou desligar. Tá, ele ainda tá líquido, tá vendo? Ó, é um caldo líquido. É assim que a gente vai congelar. Depois, para ficar aquele caldo incrível, é só deixar reduzir, ele vai caramelizar e vai ficar uma coisa espessa. Não vai precisar de maisena, tapioca, o que for para espessar. A própria gelatina da carne já vai deixar ele espesso. Durante as preparações a gente vai usar ele e aí eu mostro como ele fica. Essa carne também você pode fazer alguma sopa ou recheio de coisas, desfiar e colocar dentro de um pastel para fritar. Mas lembrando que todo o sabor ficou no caldo, então vai ter que temperar ela bem. Aqui em casa, caldo de carne é ouro, então a gente é bem pão duro, porque como
rende pouco, né? Não rende tanto, mas o sabor ele é tão intenso que você não precisa usar muito. Por isso que a gente sempre põe um pouquinho de água, um pouquinho do caldo de legumes e um pouco de carne, que ele demora mais, né, para fazer. Nos bons restaurantes, para cada proteína tem o seu próprio caldo. Por isso que a gente está fazendo aqui na sua casa também. Vai fazer uma carne de porco, aí você usa os ossos para fazer o caldo de porco. Então, toda vez que a gente entrar com uma proteína nova, a gente faz um caldo novo e assim depois você vai ter uma coleção de caldos na sua casa. Aí ninguém vai saber os seus segredos. A gente também vai colocar agora numa forminha de gelo para congelar. E depois esse vai ser o segredinho da sua comida.